Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado, seja exaltado por tudo, por mais um dia, pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, pelo milagre de abrir os olhos, por mais uma noite, por mais um dia. Obrigado, Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal Adorador de Jesus, Deus é Fiel. Vamos aí, com muita alegria no coração, entre deixando seu like. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha. E você que é inscrito, Deus abençoe. Você acreditou na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Estou orando pela sua vida. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva, porque você tem uma prioridade. Quando você se inscreve no canal, quando a serva postar a palavra, a oração, o louvor, o YouTube já envia para você na hora certinha. Eu coloco no Face, coloco no status e coloco no Instagram, só que mais tarde. Então, quando você é inscrito, você tem a oportunidade de assistir a palavra mais cedo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Não deixe ninguém tirar seu foco, não. A palavra vai falar com você. Comigo já falou e vai falar com você aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos, amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, palavra gloriosa que o Senhor enviou o meu coração para entregar aos meus irmãos, e eu sou obediente, eu vou entregar em nome de Jesus. Então nós vamos hoje para 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 até o 12, e o refrão da palavra vai falar assim: inteligência para pedir. Inteligência para pedir. Até para pedir a Deus nós temos que ter inteligência. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho nessa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse divisor de água que para mim é uma faculdade, eu aprendo todos os dias, e um divisor de água que me traz sabedoria em nome de Jesus, amém? Acredito que para você também. Vamos aí para a palavra do Senhor? Então nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 até o 12, e o refrão que vai falar na palavra: inteligência para pedir. Amém? Vamos aí? Primeiro, 2 Crônica, capítulo 1, versículo 7 até o 12. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade, benevolência, tu usaste de grande beneficência. Repetindo, 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. 9. Agora, pois, o Senhor Deus confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu
tão grande povo. 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isso do teu coração, no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nunca rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Olha que forte. O versículo 7 até o 12. Salomão foi inteligente para pedir para Deus. Ele pediu sabedoria, inteligência para lidar com aquele povo numeroso que o Senhor colocou nas mãos dele. E porque ele pediu com sabedoria, com humildade, Deus deu riquezas, honra e muito mais, que outro rei nunca teve. Olha aí, ele pediu com sabedoria, com inteligência, com humildade. Então aqui a palavra do Senhor vai explicar, meus irmãos, como que nós temos que pedir ao Senhor. Até para pedir tem que ter inteligência. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho. É bem curtinha, mas eficaz, amém? É essa passagem bíblica que ilustra o momento em que o Senhor deu liberdade a Salomão para pedir o que quisesse. Revela a importância que o Senhor dá à maneira como lhe dirigimos um pedido. E é preciso ter inteligência, até mesmo para pedirmos algo ao Senhor. Olha que forte. O Senhor está nos ensinando. Quando eu falo que é uma faculdade gratuita do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma faculdade. Glória a Deus. Vamos prosseguir para nós entender. O Senhor não impõe o que devemos receber. Ele nos dá autonomia para pedirmos, embora Ele saiba o que é melhor para a nossa vida. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Jesus deu autonomia a Bartimeu para expressar o desejo do seu coração. Marcos, capítulo 10, versículo 51. O Senhor Jesus Cristo também nos deu autonomia para pedirmos o que quisermos. João, capítulo 15, versículo 7. A palavra de Deus também nos dá autonomia para pedirmos o que quisermos. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Olha só, a palavra de Deus também nos dá autonomia para pedirmos o que quisermos. Olha que forte. Vamos continuar para nós entender. O Senhor Deus se agradou da forma inteligente que Salomão lhe pediu. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 10 até o 12. E podemos pedir a mesma coisa que o Salomão pediu. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Deus está disposto a dar a nós
mais do que aquilo que lhe pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha que forte, meus irmãos. Olha que forte. Presta atenção. Vou repetir esse. Aleluia. O Senhor Deus está disposto a dar-nos mais do que aquilo que lhe pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Forte, né? Temos que pedir com sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos falhar no propósito daquilo que pedimos e os nossos pedidos devem serem feitos com inteligência. Tiago capítulo Vou repetir esse mais uma vez. O Senhor Deus está disposto a dar-nos mais do que aquilo que lhe pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Não podemos falhar no propósito daquilo que pedimos e os nossos pedidos devem serem feitos com inteligência. Forte, né? Tiago capítulo 4, versículo 3. O Espírito Santo nos ajuda a pedir corretamente e intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Forte, hein? Vou repetir esse do Tiago capítulo 4, versículo 3. Eu vou repetir. Não podemos falhar no propósito. Não podemos falhar no propósito daquilo que pedimos e os nossos pedidos devem serem feitos com inteligência. Tiago capítulo 4, versículo 3. Forte. O Espírito Santo nos ajuda a pedir corretamente e intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Forte a palavra, bem curtinha, mas eficaz. Meus irmãos, entendeu? Que até para pedir, nós temos que pedir com inteligência, porque o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos e necessitamos antes que nós abra a nossa boca, mas Ele nos dá a oportunidade de pedir. Então, nós não podemos pedir com orgulho, com soberba, ou pedir coisas que coisas vãs. Aqui Salomão está dando um exemplo, que Deus perguntou o que ele queria que ele fizesse para ele. E ele falou que o Senhor me dá sabedoria e inteligência para me lidar com este povo numeroso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Salomão não pediu para ter vingança dos inimigos, não pediu anos de vida, não pediu riquezas. Salomão pediu sabedoria para lidar com aquele povo. E Deus retribuiu muito mais além daquilo que ele pediu. Forte, né? Vamos lá para a conclusão, que é o resumo da palavra. Quando você não entende, quando a serva está lendo, o resumo está explicando toda a palavra. Glória a Deus. Nesta disposição nós temos dois grandes aliados para garantir, repetindo a conclusão. Nesta dispensão
nós temos dois grandes aliados para garantir a resposta aos nossos pedidos. O nome de Jesus e a intercessão do Espírito Santo. Olha aí, vou repetir. Nesta dispensação, nós temos dois grandes aliados para garantir a resposta aos nossos pedidos. O nome de Jesus e a intercessão do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. O nome de Jesus é a garantia da resposta e o Espírito Santo nos ajuda a pedir com inteligência. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha aí que forte. Vou ler mais uma vez a conclusão. Nesta dispensação, nós temos dois grandes aliados para garantir a resposta aos nossos pedidos. O nome de Jesus e a intercessão do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 26. O nome de Jesus é a garantia da resposta e o Espírito Santo nos ajuda a pedir com inteligência. Até aqui, a palavra que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos, nesta hora, neste momento, agora, já, uma palavra gloriosa ao coração dos meus irmãos. Nós temos que ter inteligência para pedir o milagre, a bênção, a graça, o socorro, gente, da parte de Deus. Temos que vir com humildade, coração quebrantado, porque assim o Senhor ouve. O Senhor não gosta de coração arrogante. Então, nós temos que pedir com inteligência. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. E eu faço um convite em cima desta palavra para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho e é você Deus, Deus e você. É um particular com um grande rei, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Você vai ali e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu te peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas transgressões. Eu não entendi, agora eu estou entendendo com essa palavra viva e eficaz. Perdoa, Senhor, salva-me, minha casa e minha família. O Senhor quer que você confesse com a sua boca. Pastora, mas eu já sou batizado, eu sou católico, eu também fui católica. A minha família todinha. Mas quando eu tive um chamado no Evangelho do Senhor, eu aprendi que quando nós somos batizados na igreja católica, quando a gente é criança, nós somos inocentes, não temos pecado. Os nossos pais nos levou. Hoje nós crescemos e pecamos, transgredimos, falhamos. Então nós temos que, com a nossa boca, depois de adulto, pedir perdão para o Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. E confessar Ele como seu único, suficiente Salvador, porque Ele foi quem jorrou aquele sangue precioso na cruz, por amor a nós ainda pecador. E o mínimo que nós podemos fazer é confessar Ele como o único, suficiente Salvador. Ele é o caminho da porta do céu. Se nós não confessar Jesus, hoje, depois que você ouviu essa palavra, se você não confessou ainda, se você negar o nome de Jesus, quando for no dia, Ele vai te negar lá na porta do céu. Porque Ele é a porta do céu. A porta é estreita, mas vale a pena no final. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus foi para o céu, Ele falou para os discípulos: eu vou, mas vou preparar lugar. Ele vai voltar para nos buscar. Mas eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar. Aleluia!
E para você que saiu, o convite é para você também. Volta, filho, volta, filha. Você que saiu da presença do Senhor, você que estava na igreja, você que servia, você foi ter um chamado e você saiu, volte enquanto é tempo. Jesus já está nas portas batendo. Amém? Ele é amoroso. Ele cuida dos seus. Ele é juiz e advogado, doutor dos doutores. Ele não dorme, ele não torqueja, ele nos vê. Mas ele nos dá a oportunidade de chegar até a ele humildemente e confessar. Ele quer que você confesse com a sua boca. Você que ainda não confessou. E você que saiu da presença do Senhor, volte, peça perdão, porque Ele perdoa pecado. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Estou orando pela sua vida. Tem palavra todo dia, tem oração todo dia e louvor todo dia. Aleluia. Vamos orar o Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? E você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então envie. Você sabe por quê? Porque você planta a sementinha no coração de alguém e Deus vai dar o fruto. É Deus que vai visitar, é Deus que vai curar, é Deus que vai libertar, é Deus que vai sarar. Aonde chegar essa palavra? O Senhor me levantou e me deu o canal para mim ministrar a palavra, o louvor e a oração. E aonde chegar Ele vai fazer proeza e maravilha. É Ele que vai fazer a obra é dele. Eu só estou aqui direcionada. Você crê, você acredita, então envie. Para outras pessoas, planta uma sementinha no coração de alguém, nós vamos ficar em oração. E a obra quem vai fazer é o Senhor. Depois você vai ver aquela pessoa e você vai falar, meu Deus, aquela pessoa está mudada. Foi Deus que fez a transformação. Amém? Você precisa ter fé no seu coração para você fazer isso. E não esqueça de deixar o seu like. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.